Algumas pessoas pensam que já se arrependeram. Algumas pessoas pensam que já se arrependeram, mas não se arrependeram. Elas estão apenas tristes, mas não tomaram a atitude. É como se a tristeza que a gente sente pelo que a gente faz de errado fosse o caminho para o arrependimento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, quando o Senhor Jesus começa a sua caminhada ministerial, ele diz uma coisa que nós não podemos deixar de pensar nessa noite. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a palavra, irmã Rai, que Jesus dizia para os seus seguidores, para as multidões que estavam indo na sua direção, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o arrependimento, nós poderíamos dizer que é a porta de entrada para o reino de Deus. Se você quer ser um cidadão do reino de Deus, a primeira coisa que você precisa ter para ter acesso a esse reino é arrependimento. Porque muitas pessoas não o têm, apesar de demonstrarem ter. Tem gente, por exemplo, que faz algo contra você e você descobre que ele fez, descobre que ela fez. E quando você descobre, a pessoa chora. Já viu? Chora, 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 chora. Chora que os olhos não tem nem lágrima mais para derramar. Chega a solução. Mas no outro dia, a pessoa está fazendo a mesma coisa de novo. Mas depois dali, poucos momentos, a pessoa já está pensando em fazer aquilo por qual ela chorou, o motivo pelo qual ela chorou. Não houve arrependimento. A Bíblia nos fala e nos conta, irmãos, duas histórias de duas pessoas para nós navegarmos, não naufragarmos, mas navegarmos no conhecimento da Bíblia nessa noite e entendermos o que significa arrependimento e o que significa remorso. O primeiro personagem é Pedro, o segundo personagem é Judas. Está escrito aqui na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 69. Leia comigo o que está escrito. Ora, Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Peraí, irmãos, perdão, eu quero ler primeiro o 26, 31. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei de ti. Jesus lhe disse: em verdade te digo, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro então lhe disse: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora vamos para o 69. Ora, Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada e lhe disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o pórtico, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois aproximou-se os que ali estavam
e disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, é um personagem bem emblemático para nós falarmos de arrependimento, Pedro. Interessante é que numa passagem anterior, Jesus chega a Núbia para os discípulos e diz assim: olha, vocês que estão aqui precisam entender uma coisa, que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos santos anjos de Deus. Depois que Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos santos anjos de Deus, Jesus agora está indo praticamente para o Getsêmani. Ele chama Pedro, chama os discípulos, e Jesus faz, na verdade, assim, uma declaração, uma constatação. Jesus não acusa ninguém, ele não acusa ninguém, ele faz uma constatação. Ele até vai fundamentar a sua palavra com o Antigo Testamento, quando ele diz: olha gente, essa noite vocês vão se escandalizar de mim, mas não fiquem assim, com sentimento de culpa, porque vocês vão se escandalizar de mim, porque está escrito na palavra, Andréa, está escrito, Marla, dizendo assim, ó: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então Jesus diz o que vai acontecer, mas ele ainda justifica. Ele, de certa forma, ainda faz isso para atenuar a dor e a culpa dos discípulos. E os demais discípulos ouvem aquilo e ficam esperando, talvez, a manifestação de Pedro, que vem. E Pedro começa a falar não apenas por ele, mas Pedro ofende os outros discípulos. Imagine, você está num lugar e Jesus fala com você isso, e você chega e diz assim: Grilo vai chegar e vai dizer que, ó Senhor, ainda que o pastor, ainda que toda a igreja, a família de Deus, eu jamais vou fazer o que eles fizerem. Então ele está fazendo o quê? Ele está querendo ser melhor do que todos nós. Eu não vou mentir não, se eu estivesse lá eu falava com ele: Pedro, quer dizer que você está dizendo que você é melhor do que a gente? Ainda Senhor, que Deraldo se escandalize, ainda que Maria se escandalize, que Michele se escandalize, que Cíntia se escandalize, que Ricardo se escandalize, ainda Senhor, que todos eles se escandalizem, eu não me escandalizarei de ti. É o que Pedro diz. E quando Pedro diz isso, Jesus prontamente responde para ele. Ele devia ter ficado quieto. Sabe aquela intervenção que você faz, que você nunca deveria ter feito? Foi o que Pedro fez aqui. Aí Jesus disse para ele: Pedro, pois tu não está dizendo isso aí? Essa noite tu me negarás 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. Aí ele ainda diz mais: jamais, Senhor. Não, Pedro é a própria pessoa fiel a Jesus, porque ele diz o que? Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a morte. Irmãos, se tem uma coisa errada na gente, é a gente achar que está pronto. Mas Pedro fala, olha o que Pedro diz aqui: eu estou pronto a ir contigo. Olha o que ele diz, minha avó: estou pronto a ir contigo, tanto para a morte, quanto para a prisão. Ele fala isso com tanta convicção que qualquer um acreditaria em Pedro. Jesus já disse que quem negasse, ele ia negar diante dos santos anjos. Agora Jesus diz a Pedro que ele vai negar, avisa. E daqui a pouco Jesus é preso no Getsêmani. E quando Jesus é preso,
Pedro procura logo um jeito de ficar por ali, por perto, observando. Os historiadores da Bíblia diz que Pedro ficou perto do pátio, enquanto Jesus estava sendo preso, manietado, amarrado e sendo levado para os algozes. E ali onde Jesus estava, Pedro observava de longe, se aquecia na fogueira, e chega primeiro e diz: você estava com ele também. Porque o papo que rolava ali era o que, Magali? Era o que, André? Era a prisão de Jesus. Por isso que um deles fala assim: até teu jeito de falar se parece com ele. Irmãos, a Bíblia não fala tudo, não está escrito tudo na Bíblia, porque Deus conta com a nossa inteligência. Estava lá. E a mulher chega e diz: olha, você também estava com ele. Uma outra mulher: esse homem também, ele estava com Jesus o Nazareno. Mulher, eu já disse que eu não conheço esse homem. Para de prosa ruim atrás de mim. Eu não disse que eu não conheço esse homem. Aí vai mais adiante e ele começa a conversar. No mínimo, ele estava fazendo o que a gente chama de somebody love, conversando com as pessoas para enganar as pessoas. Aí alguém chega e diz assim: vem cá, esse jeito de falar seu aí se parece com ele. Ele diz: gente, e começou a xingar, que não conhecia Jesus. Mas como é que uma pessoa diz há pouco tempo que estava pronto e agora já está negando, e negou 3 vezes? Irmãos, quando ele fala isso, olha, o despertador toca. O despertador toca. Você faz o que quando o despertador toca? Quando o seu despertador toca, você pega e desliga ele, ou você se levanta? Que tem gente que é assim, ele põe o despertador, mas quando o despertador toca, ele não gosta do despertador. E despertador chato, viu? Ele está ali justamente para fazer esse trabalho. Despertador, é o nome dele. É igual o cinto do carro. A gente senta no carro, não coloca o cinto, aí começa aquela zoadinha chata, não é? Que é chata, e eles já botam assim mesmo. Ali é um despertador. Bote o cinto. Mas a gente ainda acha ruim. Ei, zoada chata, viu? Vamos mandar desligar esse negócio logo. Pois o despertador de Pedro tocou, porque o despertador de Pedro, Rose, foi o galo. Jesus disse: o galo vai cantar. Antes de você, quando você me negar 3 vezes, o galo canta. Aí despertou Pedro. O galo, irmãos, aquele galo devia ter uma garganta poderosa, viu? Devia ter, olha, um pulmão poderoso. E Pedro se lembrou: meu Deus, o despertador tocou. Aí o que é que Pedro faz? Pedro sai. Ele não busca nenhum conselho humano. Observa bem isso aqui. Quem se arrepende como é? Ele não busca se justificar. Ele não busca colocar a culpa em ninguém. Ele não busca um amigo errado para conversar. Pedro faz o quê? A Bíblia diz que Pedro sai e ele vai chorar no canto, sozinho. E a Bíblia diz que o choro de Pedro tem um gosto. O gosto do choro de Pedro é um choro amargo. O adjetivo que Mateus usa para classificar o choro de Pedro, ele diz: e ele foi chorar amargamente. Isso significa o quê? Tristeza por aquilo que fez. É um caminho do arrependimento. Primeira coisa, eu senti tristeza por aquilo que eu fiz. Eu me sinto triste. Gente, eu não podia ter feito isso. Até aí, o arrependimento e o remorso, eles têm a mesma coisa. Agora, vem a questão principal que vai caracterizar o arrependimento. Sabe o que é, Joana?
atitude. A atitude que você vai ter diante da tristeza que você sentiu. Você entende? É a atitude, Giane, ó. É a atitude, Tonho. Atitude. Que atitude, Eduardo, você vai ter? Que atitude, Rita, você vai ter? Que atitude, Ludmila, você vai ter? Depende daquilo que eu vou fazer, que eu me disponho a fazer, depois que eu me entristeci. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, não foi procurar ninguém para conversar, ele só conversou com Deus, ele pediu perdão a Deus. Eu imagino, irmãos, que Pedro deve ter ficado tão angustiado. Imagine o seu melhor amigo morrer, sem você ter tido a oportunidade de pedir perdão. Ele nunca tinha visto ninguém ressuscitar. Embora Jesus dizia que ia ressuscitar, Pedro nunca tinha visto. Imagine o seu melhor amigo morrer e você não ter essa oportunidade. E você o negou 3 vezes. Imagine Tomé chegar para você e dizer assim: ô Pedrão, a casa caiu para tu, velho. A casa caiu para tu, sabe por quê? Porque eu mesmo, com esses 2 ouvidos que eu tenho aqui, eu ouvi Jesus dizer que quando ele chegasse no céu, aquelas pessoas que o negaram, ele também negaria lá em cima. Então a casa para você caiu. Pedro não estava nem aí. Ó, deixa eu te dizer uma coisa, para você que está aqui, você que está em casa. Quando as pessoas te acusarem de alguma coisa, ou te disserem alguma coisa, ou começarem a ficar menosprezando você, sabe o que é que você diz? Meu negócio é com Deus. O meu negócio é com Deus. A minha conversa é com Deus. Foi o que Pedro fez. Tanto que se você ler a Bíblia direitinho, você vai ver que quando Jesus morre, os discípulos se reúnem, eles se reúnem escondido, de forma secreta, e Pedro está lá no meio deles. Pedro está lá no meio deles. Pedro não correu. Você sabe por que Pedro não correu? Porque a igreja pode ser um lugar que tem muitos problemas, mas é igual a arca, é o único lugar que tem salvação. Não tem gente que não gosta? Eu não quero saber de igreja, meu negócio é assim, é na minha casa, adorando ao Senhor, servindo a Jesus. Tem gente que fala isso. Mas se você não for à igreja, Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio deles. Você crê que Jesus está aqui conosco? Aleluia! Ele está. Pode ter certeza que Ele está. Oh Jesus, obrigado pela tua presença, Senhor, maravilhosa nesse lugar. Pedro estava lá na igreja. Pedro estava lá no cantinho. Talvez ele não estivesse na frente, porque ele estava com a sua autoestima abalada. Talvez ele não estivesse à frente, talvez fosse Tiago ou João, mas ele estava lá. Quando Jesus ressuscita, Luana, Jesus chama Maria Madalena e diz assim: Maria, tem um recado para você. Tem um recado para você. Sim, Jesus, fala, Senhor. Vá lá, diga aos meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Se fosse hoje em dia, pega esse miserável Jesus, destrói com ele os discípulos. Por isso que eu digo, irmãos, Jesus não tem lata de lixo. Na igreja não tem lata de lixo. Ninguém pode jogar ninguém na lata do lixo, porque Deus não jogou a mim e não jogou a você. Pessoas que vivem jogando os outros na lata do lixo, não imaginam que elas poderiam estar lá. E Jesus manda esse recado. Pedro está lá todo acabado, todo carcomido, destruído, vida emocional abalada, cheio de doença interior, doente, moribundo. Você sabe o que é sentir tristeza? A Bíblia diz que ele chorou amargamente, mas ele ficou lá, quebrado, destruído. Ainda que você esteja assim, fique no lugar certo.
Jesus vai mandar um recado para você. Você vai receber um recado dele. Você vai receber uma palavra dele que vai mudar a sua história. Foi o que aconteceu com Pedro. Fala com os meus discípulos e a Pedro. Você sabe que mulher, ela dá o recado fidedignamente. Homem não. Foi por isso que Jesus mandou Maria Madalena. Homem não dá recado certo não. A mulher da gente fala uma coisa para a gente fazer, a gente esquece. A gente fala pela metade. É assim. Já viu como é? Até as coisas que a mulher da gente manda a gente comprar. Hoje em dia o que você mais vê no supermercado é homem com o celular na mão, com o WhatsApp, olhando a relação para ver se está certo. Eu mesmo faço isso. E para não dar problema, Silvano, às vezes eu ainda tiro um retrato. Ó. Vocês já fizeram isso também. A verdade. Meu bem, é dessa mesma. A gente já fez isso. Fala aí, Zé, já fez. Tonho já fez, Zé também já fez. Fala a verdade. Irmãos, Maria Madalena Maria Madalena reproduziu fidedignamente, ipsis literi. Ipsis literi é como escreve, a gente falar como escreve, ou como o outro disse. Ela disse: Jesus mandou dizer aos discípulos e a Pedro que ele ressuscitou. Se fosse Pedro, se eu tivesse destruído, eu pensava assim: ele não vai nem lembrar de mim mais, ele não vai nem querer saber quem sou eu, depois do que eu fiz. Quando Pedro recebeu gente, Pedro estava doente, Pedro recebeu cura por uma palavra de Jesus. Você está vendo como uma palavra de Jesus traz cura para a gente? Uma palavra que você ouve. Por isso que você deve ficar ligado na pregação, porque uma palavra que Deus coloca na boca do pregador, pode curar você, definitivamente. Pedro foi curado. Pedro se alegrou, ele se lembrou de mim, ele disse o meu nome. Então não está perdido, então eu ainda posso ser aquele que ele disse. Ele me chamou várias vezes para o monte, e a Bíblia diz que Pedro continuou seguindo a Jesus, e mais na frente, no capítulo 21 de João, não dá para ler tudo aqui, mas no capítulo 21 de João, Jesus chama Pedro, justamente no lugar onde ele começou. Jesus leva Pedro ao lugar que ele começou, e muda a história de Pedro, fazendo com que Pedro confesse a ele 3 vezes. O que foi que Pedro teve? Arrependimento. Quem se arrepende não fica botando a culpa nos outros das coisas erradas que faz Marco Antônio e Nancy. Não bota não. Quem se arrepende, ele não fica procurando bode expiatório para justificar as suas mazelas, Vera. Não faz não. Quem se arrepende diz assim: eu fui errado e pronto. Eu fui errado e pronto. Não é minha mãe, não é meu pai, não é meu filho. Quem errou fui eu. É o que Davi fez. Deus um dia chamou Davi pelo pecado que ele fez. Deus falou: escolha, seu sujeito, escolha 3 pecados. Ou você vai ser perseguido pelos seus inimigos, ou então peste e fome virão sobre o seu povo, ou então você cai na minha mão. Você escolhe qual? Ele diz: Senhor, meus inimigos não têm misericórdia, se me pegar, me matam. Meu povo não fez nada, eu não quero que eles sofram nada. Eu prefiro cair na mão do Senhor. Haja o que houver, o Senhor pode fazer comigo o que o Senhor quiser. Está vendo? Isso é o que, gente? Quando eu assumo minhas responsabilidades de arrependimento. Você fez alguma coisa de errado? Não fica justificando não. Mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Mas eu sou desse jeito porque fulano de tal fez. Não, gente, vamos olhar para nós e vamos perceber o que é que nós podemos ter de cura dentro do nosso coração, independente do outro. Independente do outro. Pedro se arrependeu.
foi curado. Jesus curou Pedro. Você sabe, Pedro foi colocado como o líder da igreja. Papa ele não era, porque inclusive ele era casado e tinha sogra. A Bíblia fala da sogra dele. Jesus chegou até a ficar um tempo na casa de Pedro, segundo os historiadores. Papa ele não era, definitivamente. Mas ele era um discípulo, um apóstolo. Foi aquele líder que Jesus deixou. Ao contrário disso, gente, Judas, quando o sino toca de Judas, qual foi o sino de Judas? Quando ele vende Jesus, quando ele diz para os sacerdotes: olha, se vocês quiserem me dar 30 moedas de prata, eu vou entregar para vocês quem é Jesus. Você entende? É porque os judeus, eles são muito parecidos. Eles são muito parecidos. Então confundia, eles não sabiam quem era Jesus de verdade. Esse Jesus louro de olhos azuis que a gente vê aí, nesses retratos aí, isso aí foi uma época, gente, da história da França, do rei da França, Luís XVI, que ele exigiu que a igreja católica colocasse o rosto de Jesus parecido com o dele. Sabia disso? Foi. Ele disse: pois eu vou criar uma nova igreja. Ele ameaçou a igreja católica e disse: se vocês não botarem um Jesus parecido comigo. Vocês já repararam que, vejam depois a foto de Luís XVI, Luís XV, eles têm um rosto assim meio delicado. Sabe como é? Meio delicado. E ele queria que a igreja colocasse. Como a igreja não podia enfrentar o poder da França, não podia enfrentar o poder, a França era uma potência. Então o que foi que aconteceu? A igreja aceitou colocar aquela imagem de Jesus que a gente vê até hoje em dia aí, que as pessoas vendem. Mas Jesus era judeu. Veja um judeu como é. Jesus era daquele jeito. É só um parêntese aqui. Por que os sacerdotes não sabiam quem era Jesus? Se era Pedro, se era João, se era Tiago, porque eles se pareciam muito. Aí Judas vende Jesus, depois pega as 30 moedas de prata, coloca no bolso, vai dar um beijo nele, identifica. E Jesus diz: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. É o que Jesus pergunta para ele. Ele sai. E quando ele percebe, quando o galo dele toca, quando o despertador dele toca, que foi quando os sacerdotes já não queriam mais se envolver com ele. Gente, até os sacerdotes, o povo que não acreditava em Jesus, que ia matar Jesus, reprovaram a atitude de Judas. E quando ele viu esse desprezo dos sacerdotes, ele pegou as moedas e foi devolver. Ó, eu vim aqui falar com vocês porque eu traí sangue inocente. Ele é inocente. Ô gente, ó, tome aqui as moedas que eu ganhei. Eu quero devolver para vocês. Por favor, soltem ele. Até os sacerdotes, até o povo que não conhecia Deus. Porque tem hora, gente, que uma pessoa que está lá toda destruída no mundo tem mais temor a Deus do que certas pessoas na igreja. Sabia que tem? Tem. É mais solícito com a obra de Deus, se oferece para ajudar a obra de Deus. Isso tem muito. Não são todos, porque a maioria que está aqui está com o coração neste lugar e na obra de Deus, amém? Mas tem alguns que não estão, assim como Judas não estava. Ele entregou Jesus, e quando ele chega para os sacerdotes para devolver, os sacerdotes dizem: olha, a gente não quer esse dinheiro não, porque esse dinheiro aí é preço de sangue. A gente não quer esse dinheiro não. Esse dinheiro é um dinheiro amaldiçoado. O que é que Judas faz? Pega as moedas, lança no templo, e os sacerdotes dizem assim: ó, não façam nada com esse dinheiro. Pega esse dinheiro, já que esse dinheiro é amaldiçoado, bora comprar um cemitério, um campo, um terreno, e a gente vai enterrar os indigentes. Então os indigentes serão enterrados aí nesse lugar, porque a gente não pode usar esse dinheiro para nada na igreja, na casa de Deus. Está vendo? O povo, até eles tinham temor. Agora vem a atitude de Judas. Além dele ir se aconselhar com os sacerdotes, o que Pedro não fez. Olha a diferença do arrependimento, para você entender. Quando você se arrepende de verdade,
Você fala com Deus, você assume sua culpa, ainda que você chore amargamente, ainda que amargue, você fica ali. Judas foi se aconselhar com os sacerdotes. E aí, gente? Depois pegou uma corda e foi se enforcar. Está vendo a diferença da atitude do remorso? O remorso sempre traz uma consequência ruim. Judas pegou a corda, foi se enforcar, e a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, que quando ele foi se enforcar, nem o galho da árvore quis Judas, porque a Bíblia diz que o galho da árvore se quebrou, ele caiu e foi traspassado por varas, e as suas vísceras se derramaram no chão. Muito sério isso, irmãos. A diferença entre arrependimento: no arrependimento você fica tão triste, ainda que a tristeza seja amarga, você curte aquela tristeza, você reconhece que é você, que não foi o outro que fez nada. E a atitude é de permanecer na casa de Deus. A atitude é de, mesmo que as pessoas falem de você, você dizer para a pessoa: eu não quero nem saber do que você diz de mim, o meu negócio é com Deus, porque Ele é misericordioso. Não liga para as pessoas, o que as pessoas falam de você. Irmãos, uma das coisas que eu mais observo é assim, da neurose que algumas pessoas têm, da preocupação que elas têm com a opinião alheia a respeito delas. A gente precisa ser curado disso. Mas para ser curado disso, a gente precisa ter um arrependimento verdadeiro. Ainda que Tiago critique, ainda que João critique, ainda que Barnabé critique, não importa. Eu estou aqui curtindo o meu arrependimento. E outra coisa, agora eu vou ser diferente, porque se arrepender não é quando eu choro, é quando eu mudo. Então agora, Senhor, eu mudei. Agora eu mudei, eu não vou mais fazer daquele jeito que eu fazia. Agora o meu caminho é outro. Não vou voltar àquela prática, Senhor. Senhor, o Senhor me perdoa, mas eu não... Porque assim, ó gente, qualquer pecado que você comete, a primeira pessoa que você ofende é Deus. Você pode até ofender a sua esposa, mas a primeira pessoa que você ofende é Deus. Então peça perdão a Ele. Se tiver arrependimento, tem cura. Você crê nisso? O que foi que você fez que feriu o coração do Senhor Jesus? Para e conversa com Ele, confessa, mas com arrependimento. A porta de entrada do reino de Deus é o arrependimento. Se arrepende de coração e tome uma atitude, porque a atitude autentica o verdadeiro arrependimento. Amém, Evaldo? É assim que eu e você, Pulsino, precisamos fazer. Precisamos nos comportar, seu Cláudio, Neide. É assim que a gente precisa se comportar. Não importa o que o outro diz, o que importa é o que eu estou tratando com o meu Deus. Amém?